Em Lucas 5:37 e 38, está escrito: E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará, e os odres se estragarão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos. Essa declaração revela um princípio profundo sobre transformação. Não se trata apenas de receber algo novo, mas de se tornar compatível com aquilo que está sendo recebido. Existe uma relação direta entre conteúdo e estrutura. Quando não há alinhamento entre os dois, há ruptura. Senhor, eu reconheço que muitas vezes desejo viver algo novo sem permitir que o Senhor transforme aquilo que precisa ser ajustado dentro de mim. Busco mudança de resultados, mas resisto à mudança de estrutura. Existem padrões, pensamentos e hábitos que ainda pertencem a uma fase anterior, mas que continuam presentes. Hoje eu te peço, trabalha em mim com profundidade. Prepara meu interior para aquilo que o Senhor quer derramar. Ajusta o que precisa ser ajustado e renova aquilo que precisa ser renovado. Amém. O vinho novo representa aquilo que Deus está fazendo, aquilo que está sendo gerado, aquilo que carrega vida, expansão e movimento. Já o odre representa a estrutura que recebe esse conteúdo. O problema não está no vinho, nem na intenção de recebê-lo, mas na incompatibilidade entre o novo e o antigo quando não há transformação. Existe uma tendência de querer viver novos níveis, mantendo antigas estruturas. Isso acontece em diversas áreas. Pensamentos que não foram renovados, hábitos que não foram ajustados, padrões de comportamento que continuam os mesmos. Quando o novo começa a operar, essas estruturas entram em conflito com aquilo que está sendo gerado. O resultado desse conflito é ruptura. Não porque o novo é inadequado, mas porque a estrutura não suporta. Isso gera frustração, porque a pessoa pode interpretar como falha do processo, quando na verdade é uma questão de preparação interna. Em Romanos 12:2 está escrito: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esse versículo revela que a transformação começa de dentro para fora. Não é apenas uma adaptação externa, mas uma mudança de estrutura interna. A mente precisa ser renovada para sustentar aquilo que Deus está fazendo. O odre velho representa rigidez. Ele foi moldado para uma fase específica, com características que atendiam a um momento anterior. O problema não é que ele foi útil, mas que ele não é adequado para o que está sendo gerado agora. Permanecer com estruturas antigas limita a capacidade de avançar. A renovação do odre não significa perder a identidade, mas permitir que ela seja ajustada. Existe um processo de flexibilização, de adaptação, de expansão. Isso exige disposição para desaprender algumas coisas, revisar conceitos e abandonar padrões que já não sustentam o novo. Outro ponto importante é que o novo exige espaço. Não é possível adicionar sem antes ajustar. Muitas vezes, a vida está tão preenchida com padrões antigos que não há espaço para o que está sendo gerado. Criar esse espaço envolve escolhas. O que deve ser mantido? O que precisa ser deixado? O que precisa ser transformado? O processo de renovação pode gerar desconforto. O antigo oferece uma sensação de segurança, mesmo que limitada. O novo, por outro lado, exige confiança. Existe um período de transição onde nem tudo está completamente definido. Esse espaço pode gerar resistência, porque não há controle total. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito: Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Esse texto reforça que a nova realidade não é apenas uma extensão da antiga, mas uma transformação. O novo não é compatível com estruturas que permanecem inalteradas. A renovação do odre também envolve a forma de pensar. Pensamentos limitantes, crenças antigas e interpretações distorcidas podem impedir o avanço. Mesmo que o novo esteja disponível, a percepção continua presa ao antigo. Isso cria um bloqueio interno. Outro aspecto essencial é a obediência. Muitas vezes, a direção para a mudança já foi dada, mas há resistência em aplicar. A obediência acelera o processo de adaptação. Não porque elimina todas as dificuldades, mas porque alinha a estrutura com aquilo que está sendo direcionado. O vinho novo também carrega expansão.
Ele não permanece estático. Isso significa que a estrutura precisa ser flexível o suficiente para acompanhar esse movimento. Estruturas rígidas não suportam expansão. Elas foram feitas para manter, não para crescer. A renovação do odre não acontece de forma instantânea. Existe um processo de ajuste contínuo. Pequenas mudanças vão sendo feitas, áreas vão sendo trabalhadas, e com o tempo, a estrutura se torna mais adequada. Esse processo exige paciência e constância. Outro ponto importante é que nem tudo do passado precisa ser descartado, mas precisa ser avaliado. Existem princípios que permanecem, mas a forma de aplicá-los pode precisar de ajuste. A sabedoria está em discernir o que é essencial e o que é apenas hábito. O novo também exige responsabilidade. Receber algo novo implica em saber lidar com isso. Não se trata apenas de desejar, mas de estar preparado para sustentar. A preparação evita desperdício. Sem ela, aquilo que foi recebido pode não ser mantido. Em Efésios 4, 22-24, está escrito que devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo. Essa linguagem reforça a ideia de troca. Não é possível manter ambos da mesma forma. Existe uma decisão envolvida, um posicionamento consciente. A renovação do odre também impacta a forma como decisões são tomadas. O que antes parecia aceitável pode deixar de ser. O que antes não era prioridade pode passar a ser. Existe uma reorganização interna que reflete externamente. Outro aspecto relevante é a influência do ambiente. Estar cercado por referências que não acompanham o novo pode dificultar o processo. Não se trata de isolamento, mas de discernimento. Algumas influências fortalecem a nova estrutura, outras reforçam a antiga. O novo também traz responsabilidade emocional. À medida que a estrutura muda, a forma de lidar com emoções também precisa ser ajustada. Reações antigas podem não ser mais adequadas. Existe um aprendizado nesse sentido. Com o tempo, a nova estrutura começa a se consolidar. Aquilo que antes exigia esforço passa a ser mais natural. A adaptação acontece e a pessoa se torna mais compatível com o novo que está vivendo. O vinho novo não é apenas algo a ser recebido, mas algo a ser sustentado. A sustentabilidade depende da estrutura. Quanto mais alinhada, maior a capacidade de manter e desenvolver aquilo que foi recebido. Senhor, renova minha estrutura interna. Que eu não resista às mudanças necessárias, nem tente sustentar o novo com padrões antigos. Dá-me discernimento para ajustar o que precisa ser ajustado e coragem para deixar aquilo que já não faz parte dessa nova fase. Que eu esteja preparado para receber, sustentar e viver plenamente tudo aquilo que o Senhor está derramando. Amém.